Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Novamente estou gravando da faculdade, né? Cada dia de um lugar diferente e cada dia uma vergonha nova, porque estou literalmente em uma praça onde todo mundo passa em volta. E eu tô aqui sentadinha, fingindo a plena enquanto eu gravo, mas eu tô morrendo de vergonha. Mas vamos lá, porque o vídeo de hoje é para ter uma ideia de como colocar em prática tudo isso que a gente tem visto sobre ter um olhar mais positivo para as coisas, mas não só isso, porque olhar de forma positiva às vezes pode te levar ao engano de achar que você tem que só pensar positivo, mas não é pensar positivo. E eu vou deixar isso um pouco mais claro no vídeo de hoje. Bom, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Vamos lá, eu vou dividir isso aqui em tópicos, então serão 5 tópicos pra gente começar a colocar essas ideias em prática. Tô aqui com a minha colinha, linda, maravilhosa. Como não dá pra ficar com o notebook aqui, tô usando caderno. Tópico 1. Entenda o que é significativo. Muitas vezes a gente fica olhando só para as coisas que não deram certo ou para as coisas que são muito difíceis. E com isso a gente começa a perder o foco do que realmente significa fazer aquilo ou do porquê nós estamos fazendo aquilo. Entende que existe uma diferença? Quando eu começo a raciocinar o motivo de eu estar fazendo aquilo, por exemplo, o motivo de eu estar gravando esse vídeo, fica muito mais fácil para mim parar de me preocupar tanto com as dificuldades, com os problemas, me estresso bem menos com isso e começo a dar mais valor ao significado de fazer isso aqui. Então, essa é a primeira dica. Foque no que é significativo, no porquê você está fazendo o que você está fazendo. 2. Tenha experiências diferentes. E com experiências diferentes, eu poderia citar aqui para vocês ir em museus, vá apreciar obras de arte. Tem muitos lugares hoje em dia que você consegue de graça, não necessariamente você precisa pagar para entrar. Então, essa é uma dica muito boa que eu dou para vocês. E também escute música clássica. Mas por quê? Porque eu deveria ir apreciar arte? Como que eu faço para apreciar a arte de forma que eu esteja colocando isso em prática? Bom, apreciar arte é importante porque você começa a perceber detalhes, coisas que você não olhava antes. Uma coisa muito legal que dá pra você fazer e que eu estou olhando agora e por isso eu tô falando isso, é preste atenção na natureza, no formato das coisas, em como as árvores elas foram formadas, como que elas cresceram, se desenvolveram, qual é o tipo da folha. Enfim, esses pequenos detalhes do dia a dia que a gente perde é algo que é muito simples e que dá pra treinar. Então não necessariamente você precisa ir dentro de um museu para fazer isso, mas seria muito legal se você fosse, porque é uma experiência notável e completamente diferente. Mas quando você estiver nesses museus, olhe as artes de diferentes ângulos. Olha da direita, olha da esquerda, olha de frente. Passe um tempo admirando essa obra de arte para que você perceba os detalhes, tenta interpretar, tenta sentir o que aquela obra de arte está passando. Eu sei que isso é um pouco difícil, muita gente não gosta de fazer isso, mas eu indico muito isso, inclusive no livro Por Trás da Felicidade, que é onde eu peguei essas informações para passar para vocês. Ele dá um exemplo muito legal de alunos de medicina que foram em museus só para apreciar obras de arte, né? Eles foram lá só para analisar, ter este momento de introspecção, talvez, mas não só por isso, mas para que eles conseguissem captar detalhes que eles não veem no cotidiano deles. Terceiro, faça algo pela sociedade. Tem um bicho andando aqui, mas eu vou fingir que eu não tô vendo e vou seguir gravando o vídeo. Nossa, tá um vento tão bom, gente, porque hoje tá tão quente. Mas vamos focar. Faça algo pela sociedade. Isso você pode fazer de várias formas. Você pode ser voluntário em algum lugar, você pode entregar cesta básica, você pode ajudar alguém que precisa. Só de você ouvir um amigo, abraçar alguém que você sabe que tá precisando de um abraço, já é fazer algo para alguém. Mas por que isso é importante? Por que eu devo colocar isso em prática? Porque você começa a sair do seu mundinho, onde tudo gira ao redor de você, onde você é muito especial, onde, sei lá, você deveria ser muito feliz. Porque quando a gente vive no nosso mundinho, né, a gente acha que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que os outros não importam, que a nossa felicidade, o nosso querer é que importa. E a ideia é justamente fugir disso, né? Sair deste eu quero, eu preciso, eu tenho que ter e olhar mais pro outro. E, de verdade, isso é ótimo. Inclusive, tem
no dorama, gente, se assistam esse dorama porque ele é muito bom. O Meu Diário da Liberdade, já tem um vídeo dele aqui no canal, vou até deixar aqui no card. O cara, ele só começa a entender o sentido das coisas, do porquê ele deveria agir, como ele deveria agir, quando ele começa a cuidar de outra pessoa. Então, pega isso. Ele não começa a perceber o que ele precisava fazer ficando preso nele mesmo, preso naquele mundinho dele, olhando só pra ele. Mas a partir do momento que ele começou a cuidar de alguém, olhar com carinho pra outra pessoa, ele começou... Deixa eu passar. Ele começou a entender qual era o significado das coisas, por que ele poderia ou por que ele deveria fazer algo. E a partir desse momento as coisas começaram a fluir muito melhor, porque ele parou de se centrar só nele e começou a viver para cuidar dos outros, fazer mais para os outros. E o sentido da nossa vida é esse, né? É a gente não guardar as coisas para nós, é transbordarmos, enchermos, até transbordar para encher outras pessoas. Então, isso é um ponto excelente. 4. Alimente a sua realidade. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como olhar para a vida de forma positiva e tudo mais, então assistam esse vídeo, é muito importante. Mas eu vou trazer aqui um resuminho, tá? Assim, poucas palavras. Isso é basicamente olhar para as coisas de diferentes ângulos. Por exemplo, olhar para uma situação que está acontecendo ali naquele momento e conseguir enxergar nela pontos diferentes. Então eu consigo olhar para aquela mesma situação de diferentes ângulos e captar diferentes possibilidades para resolver um problema, para conseguir alimentar aquela realidade de forma que eu consiga ver ela de um jeito mais positivo, mas para que isso seja mais efetivo. O pessoal da faculdade não é normal, gente. Não é normal. Enfim. Mas para que isso seja mais efetivo, é muito importante você ter uma boa noite de sono e sempre se alimentar antes de tomar alguma decisão importante, antes de fazer coisas importantes. Sempre esteja bem alimentado, tá? Isso ajuda muito. Mas se você for estudar, não coma muito carboidrato, muito arroz, muita bolacha, coisas que tenham muito carboidrato, porque isso vai te dar sono. Dica extra aí dentro dessa dica, hein? Tá, 5. Inclua pontos vantajosos. Para isso, eu acho que seria muito legal se eu fizesse um vídeo, né, só sobre isso. Então, se vocês quiserem, coloca aqui que eu explico melhor o porquê, como, enfim, os estudos que foram feitos. Mas para explicar, né, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Mas para explicar de uma forma simples para vocês conseguirem aplicar agora, é basicamente você ser capaz... Ai, meu Deus, tá tudo bem. É isso. Socorro. Edição desse vídeo vai ser muito boa, galera. Eu vou rir muito ainda. Vamos lá. Mas basicamente, para o que vocês precisam para agora já, é saber que é você conseguir olhar diferentes pontos. Tá, mas você já falou isso, Suelen. Já falou sobre alimentar, né, ter pontos positivos, mas é porque uma coisa ela vai complementando a outra. Para te dar exemplos de como você pode olhar diferentes pontos, né, olhar diferentes detalhes em uma circunstância. Pensa em um médico. Esse médico recebeu um paciente e esse paciente tem praticamente todos os sintomas que os outros pacientes naquele dia apresentaram. Então é meio que tipo todo mundo com virose. E aí esse paciente chegou lá com os mesmos sintomas. Acontece que o médico, ele começa a analisar mais detalhadamente, assim, ele começa a ver uns detalhes diferenciados que os outros médicos não se atentaram, justamente por todo mundo estar apresentando a mesma coisa. Ele já meio que tava tipo assim, deve ser o mesmo, né? Tá todo mundo igual, então por que eu vou analisar esse de forma diferente? Mas esse médico, ele começou a perceber detalhes. E esses detalhes, eles são importantes porque muitas vezes você pode, no caso desse médico, dar um diagnóstico mais decisivo para esse paciente. Digamos que ele percebeu um inchaço diferenciado e esse inchaço não condiz com o diagnóstico que os outros pacientes tiveram. Então esse paciente é um paciente diferenciado que precisa de um tratamento diferenciado. Isso é você perceber diferencialidades em algo que está se apresentando ali. Porque você poderia simplesmente analisar de uma única forma e determinar aquilo como se fosse tudo igual.
Mas a partir do momento que você inclui detalhes, que você inclui pontos vantajosos, você começa a analisar as coisas de forma mais minuciosa, você consegue trazer uma nova ideia, um novo ponto, uma nova realidade para aquilo e também ser mais decisivo, criar um resultado, né, ou um planejamento mais assertivo. Então, olhar esses pontos não é simplesmente você ser positivo, né? Olhar e falar assim, hoje eu estou muito positiva, vai dar tudo certo. E aí as coisas começam a dar errado e você não sabe o que fazer. Porque você fica tipo, eu preciso ser positivo diante das coisas da vida. E aí quando você percebe que tá tudo dando errado e que não tá adiantando você ser positivo, você começa a quebrar, porque você não tá preparado para aquilo. Mas aí quando as circunstâncias elas começam a se apresentar e elas não são da forma que eu esperava, eu começo a incluir pontos, começo a perceber o que estava errado aqui, o que estava melhor ali, quais são os pontos que eu posso pegar, entender e transformar aquilo de forma que uma circunstância ruim se torne algo bom, né? Enfim, esse foi o 5 e o último, olha só. E aí, para um extra aqui para vocês, eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, anotar no celular, enfim, em algum lugar anota aí o seguinte: 3 pontos de mudança, ou seja, 3 coisas que eu não consigo, gente. Eu me desconcentro completamente quando passa alguém e grita, porque eu acho que, tipo assim, sei lá, tá acontecendo alguma coisa aí, eu preciso olhar. Enfim, anota aí 3 pontos de mudança, coisas que aconteceram na sua vida, coisas que você mudou e que te deixe feliz de ser quem você é hoje, certo? Anotou? Anota aí 3 pontos de mudança que fazem com que você fique feliz com quem você é hoje. E anota aí 3 coisas que, se você mudar hoje, vai fazer com que você, quando chegar lá na frente, se sinta feliz por ser quem é. Afinal, quem eu sou hoje, provavelmente, com certeza, aliás, não vai ser a mesma pessoa que eu vou ser daqui a um mês. Eu espero que daqui a um mês eu esteja melhor do que eu estou hoje. Então, o que eu posso mudar? Quais são as 3 coisas que eu posso mudar para daqui a um tempo eu olhar para mim e estar feliz com quem eu sou? E claro, assista os vídeos aqui do canal, né? Porque se não for para assistir os vídeos do canal e ser uma pessoa melhor e mais bem desenvolvida intelectualmente e espiritualmente, a gente nem começa. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caótico, como sempre, para variar. E se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, nos grupos de WhatsApp. E um beijo no coração de vocês e até a próxima!